Muito bem, é graça, Senhor, graça de Deus por estarmos aqui. Você está preso a esses laços de amor? Você está presa a esses laços de amor? Ao mesmo tempo, está liberto das amarras desse mundo, está liberto para obedecer a Deus. Como está teu coração? Como está teu coração diante de Deus? Você sabe como teu coração está. Deus sabe como teu coração está. Aproveite essa oportunidade. Você vai ouvir a palavra dele agora nesse momento. Aproveita para abrir o teu coração. Aproveita para colocar a tua vida diante de Deus. Aproveita, vamos orar pedindo a intervenção de Deus em nossos corações através da palavra dele que vai ser exposta. Vamos orar. Querido Deus, eterno e amado Pai, é graça, Senhor. Somente a tua graça pode nos socorrer. Ó Deus, é um instrumento de graça ouvirmos a tua palavra sendo exposta. Ó Deus, quanta gratidão tem no meu coração de poder ter as escrituras sagradas no meu idioma e como pastor poder expor o texto bíblico diante do teu povo. Me dá forças para isso, Senhor. Dá a capacidade do teu povo entender aquilo que vai ser ministrado, pois clamamos o nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E eu queria pedir que você abra a tua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo de número 5. A mensagem de hoje ela é dividida em algumas partes, porque o texto é muito extenso. Por mais que nós tenhamos a nossa Bíblia dividida em capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, mas às vezes termina um capítulo, mas o assunto ainda não finalizou. Então, o que temos no capítulo 5 vai ser concluída a ideia no capítulo 6. Por isso a mensagem de hoje tem como tema Vivos em Cristo, mas é a parte 1 ainda. Teremos outras partes que complementarão aquilo que vai ser dito e vai ser introduzido hoje. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Diz o seguinte: portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de somente a morte entrou por meio dele, muito mais daqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram
feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui nós finalizamos o capítulo de número 5. Algumas perguntas para iniciarmos a mensagem de hoje. Você sabe responder o que é transgressão? O que é transgressão? Como relacionar o pecado de Adão com as pessoas do século 21? Como que eu posso afirmar que aquilo que Adão fez no Jardim do Éden tem reflexos na nossa vida hoje? E tem reflexo na vida de todas as pessoas desse mundo? Como nós podemos relacionar isso? Como nós podemos relacionar pecado com morte? Qual é a relação que existe? Pecado e morte física, que é o texto está expondo isso. Como nós podemos relacionar isso? Uma última pergunta. Você já ouviu falar sobre a doutrina da imputação? Não é amputação, tá? Imputação. O que isso significa? Calma. Talvez você não saiba todas essas perguntas, não tenha respostas para todas essas perguntas. Mas a partir de agora, ao longo dessa pregação, ao longo desse sermão, essas perguntas vão ser respondidas. E eu preciso que você fique atento, porque ao final dessa mensagem, nós teremos que pensar juntos como esse texto pode ser aplicado em nossas vidas. Lembrando que esse texto é uma sequência que já foi bem estabelecida. Nós tratamos sobre justificação pela fé. Nós entendemos que o homem não é justo por si mesmo e ele não pode ser salvo através das suas obras. O homem, ele é salvo mediante a fé. Ele é justificado mediante a fé. Não é que seus pecados recebem uma justificativa no sentido, eu pequei por causa disso. Não. O pecado, na verdade, recebe a punição na cruz. O pecado recebe punição na cruz. Todo o pecado que é perdoado já foi punido lá na cruz por Jesus Cristo. O pecado de toda a humanidade veio sobre Jesus Cristo naquele dia na cruz do Calvário. E ele sim foi sacrificado, derramou o seu sangue em favor das nossas vidas para remissão de pecados, para ser pago o preço que havia contra nós. A nossa dívida, por conta do pecado, era imensa, impagável com os nossos atos de justiça, impagável com a nossa ética humana. Às vezes pode até ser bom, mas impagável. Nós tratamos sobre reconciliação. Mediante o sacrifício de Cristo, nós temos um caminho que nos reconcilia com Deus novamente. Nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Mas também na cruz nós recebemos algo que talvez nós esquecemos quando os dias vão passando após a nossa conversão. Nós fomos regenerados. Uma doutrina chamada da regeneração. Fomos mortos para os nossos pecados e agora vivos uma nova natureza. E uma nova natureza dada por Cristo Jesus. Cristo Jesus. Mas, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, tantas ideias, tantos assuntos misturados, no primeiro momento nós ficamos meio perdidos porque realmente é muito assunto, e eu dividi ele em 4 partes, para que a gente possa responder essas perguntas que foram feitas há pouco. E essas 4 partes, elas vão falar sobre a natureza humana, a condição do homem, primeiro antes de Cristo. Eu queria que você olhasse para o versículo 12. Diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, e esse mundo deu destaque não para o mundo terra, planeta, mas o mundo aqui é humanidade. Quando o pecado entrou
na humanidade, entrou no mundo. O mundo inteiro foi afetado, a natureza foi afetada, as relações humanas foram afetadas e a própria pessoa, em toda a sua esfera como ser humano, foi afetada. Não foi só a esfera moral que foi afetada, mas a esfera física, como o texto bem diz, que o pecado, ele gera morte. Nós vamos ver, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quem é esse homem a qual o apóstolo Paulo se refere aqui? Adão. Adão. E pelo pecado, a morte, então nós temos uma consequência física. Não é só uma consequência moral, mas nós temos uma consequência na vida física das pessoas. A partir de agora, a partir do momento que Adão peca, cai, ali a morte é introduzida no mundo. E você pode achar que a morte é a coisa pior que existe. Eu também acho, é algo dolorido, algo difícil de nós lidarmos com a morte. Mas não trate Deus injusto, de maneira injusta, pensando, poxa, mas como ele puniu os homens introduzindo a morte no mundo? Porque se não introduzisse a morte no mundo, todos nós continuaríamos vivos para sempre na situação de pecadores. Era necessário incluir a morte no mundo para que o filho dele um dia morresse na cruz. Por isso a morte foi introduzida, para pagar o preço que havia sobre as nossas vidas. Vocês estão entendendo o raciocínio? Sem a morte não haveria cruz. Para existir cruz, foi preciso ter morte. Por mais que o pecado tenha trazido a morte para o mundo, até isso Deus usa em favor de nossas vidas. Até isso Deus usa em favor de nossas vidas. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, na humanidade, por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos os pecaram. Ninguém nessa terra, ninguém, absolutamente ninguém, está livre da morte. As pessoas podem tentar fazer o máximo possível para ver a morte distante de suas vidas. Mas um dia, todas as pessoas terão um encontro com a morte. Todas as pessoas. Agora a questão é, como que você vai ter esse encontro com a morte? Qual é a condição da tua alma? Porque sem Cristo, será condenação. Passará a vida inteira condenado. Adão, ele nos representava na humanidade. Por isso, o texto diz que foi por conta de um homem apenas. O casal, Adão e Eva, são os nossos pais, os nossos primeiros pais, os nossos ancestrais. Ambos desfrutavam de um relacionamento muito próximo com Deus. Um relacionamento de amizade com Deus. Eles tinham uma única missão: cultivar o jardim do Éden. Havia o trabalho mesmo antes do pecado. Quando Deus diz para eles que eles deveriam cultivar, deveriam cuidar da terra, o trabalho é incluído na vida humana. É incluído ali. Não foi o pecado que trouxe o trabalho. O pecado tornou o trabalho mais difícil, mas sempre houve trabalho. E aí, a única proposta de Deus, o único mandamento de Deus, não é proposta, sei porque veio proposta na minha mente, o único mandamento de Deus naquele momento era: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não havia mais nada. Eles podiam comer de todos os frutos, só de um eles não podiam comer. O que é que eles fizeram? Exatamente aquele que não podia comer foi o que eles comeram. Não parece um pouco com a gente, não? Será que você não consegue entender algo semelhante na tua vida? Parece que o que é pecado e o que não deveríamos fazer se torna mais gostoso, mais aprazível. Como dizia o texto bíblico, diz o texto bíblico de Gênesis 3, a Eva olhou e antes de comer,
A boca ficou cheia de água, porque ela imaginava o fruto é bom, mas ela nunca tinha comido um fruto como esse. Como ela sabia? Como ela podia supor que algo era bom? Curiosidade mata. Acho que foi aí que surgiu esse ditado. Curiosidade mata. Então eles desfrutavam disso, mas caíram, eles desobedeceram isso. Como eles eram nossos pais, eles eram nossos representantes. A gente entende essa questão da representação. Por exemplo, quando vem a eleição, nós escolhemos os nossos representantes. Não escolhemos, nós votamos. E aí aqueles representantes vão elaborar leis, vão executar um trabalho, no caso da prefeitura, do governo, da presidência. E caso essa pessoa que esteja lá represente a gente de maneira negativa, o povo sofre. Então nós sofremos as consequências dessa representatividade. Adão representava as nossas vidas lá no Éden, na criação. Eles eram os primeiros. Eles tinham todas as chances de dizer não para o pecado. Eles nos representavam e deveriam ter ouvido a voz de Deus. Não comam. Não comam. A triste decisão deles de desobedecer a Deus trouxe consequências terríveis para eles. Consequências terríveis que depois você pode ler lá no capítulo 3 do versículo de Gênesis. Mas trouxe consequências também para todas as pessoas que vieram depois de Adão. Nós. Preste atenção, no capítulo 4 de Gênesis, depois você pode dar uma lida, olha o que acontece logo depois da queda. Caim mata Abel. Um irmão matou outro irmão. No capítulo 5 parece que tudo vai dar certo, parece que a humanidade está se juntando e entendeu tudo. Torre de Babel começa a desobedecer a Deus. No capítulo 6, Deus levanta um homem chamado Noé para construir uma arca. Por quê? Porque a humanidade estava em tal grau de perversidade que foi necessário enviar o dilúvio. Progressivamente, o pecado foi trazendo desgraça para a humanidade. Foi tomando proporções cada vez maiores. É isso que o pecado faz na vida dos homens. Então Adão nos representava lá no Éden. E aqui responde a tua pergunta: como que o pecado de Adão tem influência sobre as pessoas do século 21? Como? Porque ele nos representava. Ele era nosso representante. Ele nos representou mal? Sim. Mas nos representou. Mas calma, nós estamos diante só das notícias ruins. Virão notícias boas também. Porque teve um que também nos representou. Na cruz, Jesus Cristo. Eu não estava lá no Éden quando Adão pecou, mas eu também não estava na cruz quando Cristo morreu por mim. Então Cristo nos representava. As notícias não são só ruins. O pecado não teve vitória. O pecado não saiu vitorioso. Satanás não saiu vitorioso. Deus olhou para as nossas vidas com compaixão. Ao invés de nos dar a condenação em Cristo Jesus, Ele nos deu a salvação. Versículo 13. Pois, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Olha, o pecado já estava no mundo. Quando aconteceu aquele problema não, né? Essa tragédia no Éden, o pecado entrou no mundo. Nós não tínhamos a lei. Eles não tinham uma lei dizendo, olha, não faça isso, não adultere, não mate. Mas eles tinham o mandamento de Deus. Eles só tinham um mandamento a cumprir. Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não havia mais nada. Então ele tinha sim um recurso necessário ali, por mais que não fosse a lei escrita, ele tinha a ordem de Deus. E não cumpriu. Caim também não cumpriu. Deus disse, olha para o teu coração, Caim. Olhe para o seu coração. O pecado bate a porta. Se você deixar ele entrar, ele vai te conquistar, vai te dominar. O que Caim faz? Não quero saber. Abel, vamos aqui, vamos dar um passeio. E mata Abel no caminho. Não ouve Deus.
Ora, não houve Deus. O pecado estava no mundo. E mesmo que não tivesse lei, esse pecado estava presente. E aqui eu queria que você tivesse atenção na continuidade desse versículo 13. Diz o seguinte, ó. Vou ler de novo do início. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Algumas pessoas podem achar que esse texto aqui, ele dá liberdade para as pessoas pecarem quando não conhecem a Cristo. Que isso não se torna pecado. Ou, se alguém que está numa tribo, ou em qualquer outro local, que não tenha acesso ao cristianismo, não tenha acesso à Bíblia, essa pessoa é inocente desses pecados. Está aqui a fundamentação. As pessoas dizem que esse texto aqui dá legalidade. Mas espera aí. Esse texto não está dizendo isso. Esse texto não está dizendo nem uma vírgula em relação a isso. Mesmo sem a lei, existiam pessoas que obedeciam a Deus antes da lei. Você quer um exemplo? Noé. O que Deus fala sobre Noé? Noé é um homem justo. Noé é um homem íntegro. Noé é um homem que anda com Deus. Noé é poupado. Agora, em contrapartida, tem o povo. O que Deus fala do povo? Deus fala que esse povo era perverso e recebeu a punição pelo seu pecado. Mas não havia lei escrita. Porém, o pecado estava lá. O pecado estava lá, estava presente. Então, mesmo sem a lei, existiam pessoas tementes a Deus, existiam pessoas que não eram tementes a Deus. Não eram e receberam a punição naquele momento da história e todos, com exceção de Noé, morreram em decorrência do dilúvio. Queria que você olhasse agora, vocês entenderam essa parte. Então, não há como dar legalidade a essa afirmação de dizer que sem conhecer a lei não existe pecado, você pode fazer... As pessoas conhecem, porque a lei está no coração das pessoas, na consciência. Na consciência, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Elas fogem de conhecer a lei, porque se elas souberem a lei, elas vão estar em apuros, porque elas sabem que a lei enquadra elas. A lei vem para enquadrar, vem para mostrar, você é pecador. E o seu pecado é esse. Mas a desobediência sempre foi desagradável a Deus. Sempre. Então, em vista disso, o pecado é levado em consideração? Sim, porque já existia. Já existia. Versículo 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão. E a palavra transgressão é a ideia de que você conhece algo que é certo ou errado. E você sabe que dentro desse certo ou errado, você deveria optar pelo certo. E quando você faz a opção pelo errado, o nome disso é transgressão. Transgrediu uma lei. Lembra que era uma das nossas perguntas da introdução, o que é transgressão? Transgressão é quando você sabe a lei, mas você transgride essa lei. E não há justificativas para as transgressões. Não podemos justificar as transgressões. Eu queria que vocês tivessem bem atenção em relação a isso. Adão tinha toda a possibilidade de dizer não para o pecado, mas desobedeceu. Cristo foi tentado inúmeras vezes, mas não pecou. Por que eu estou falando isso? Queria que você olhasse para o final do versículo 14. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, a morte estava reinando. O qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão é um tipo daquele que haveria de vir. O que é um tipo? O que Paulo está querendo dizer? Tipo é uma pessoa que parece em alguma forma com outra pessoa. É um tipo. Aqui, Paulo está dizendo que Adão era um tipo de Jesus Cristo. Em que sentido?
Porque se Adão pecou, Jesus não pecou. Se, através de Adão, que era nosso representante, junto com ele, nós caímos, Cristo era nosso substituto na cruz, junto com ele somos salvos. Na questão da representatividade, Adão era um tipo de Jesus. Um tipo, não era Jesus, mas era um tipo, parecia alguma coisa, e é só representatividade e para por aí. Depois é só consequência ruim, e Adão não é nada semelhante a Cristo, somente em relação à sua representatividade. Queridos, uma das coisas muito importantes que nós devemos ter em mente é que o pecado sempre gera morte. E aonde surgiu isso? No Éden, com Adão. E mesmo não havendo a lei, a desobediência sempre foi desagradável a Deus. A lei que não era escrita ali, visível aos olhos deles, eram escritas nos seus corações, nas suas consciências, na sua consciência. Olhavam para a criação e Adão e seus descendentes muito próximos sabiam que tudo tinha sido criado por Deus. Adão estava lá. Essa primeira condição do homem, da natureza humana, de estar morto em seus pecados, é quebrado na cruz do Calvário, quando Cristo nos dá a vida. Então a gente tem que fazer uma distinção aqui muito importante, para que a gente possa dar continuidade no texto. A morte física, ela vai acontecer para cristãos também. É impossível que a gente drible essa situação. A morte é nosso último inimigo. Porém, nós estamos também conscientes aqui que é na morte que nós temos o nosso encontro com o nosso Criador, Deus. Então, por mais que a morte seja uma passagem para esse relacionamento tão próximo com Deus, ela é dolorida. E ela entrou na humanidade por conta do pecado. Essa condição humana não pode mudar. É irreversível, tá? Morrer fisicamente é irreversível. Porém, a segunda morte, que é a condenação, essa é reversível em vida. A pessoa pode ter a vida eterna em vida. Entenderam a diferença? A morte física não pode ser revertida, mas a morte espiritual, essa pode ser revertida. Agora, nesse momento, se você receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque quando nós reconhecemos que Deus enviou o Filho dele para morrer por nós, substituir as nossas vidas na cruz, quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos nosso pecado, a graça de Deus entra em ação. Essa é a segunda condição humana. Nós somos pessoas que desfrutamos da graça de Deus. Ela está disponível para nós. Existe a graça comum a todos os homens, que é a chuva, o sol, os alimentos. Isso é graça comum. Isso não salva, mas aponta para quem salva. Graça comum. O sol nasce para todos. Nós desfrutamos de coisas boas, tanto crentes como não crentes. Todos estão debaixo da graça comum de Deus. Mas existe uma graça específica, a graça que é para salvação. Essa graça é dada àqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então existe a graça comum, que é a todos os homens. Então todos os homens, por mais que neguem a existência de Deus, eles estão debaixo da graça de Deus. A graça comum. Agora, existe uma graça específica, que é a graça da salvação. Versículo 15, nós vamos entender um pouquinho sobre essa graça, que ela não pode ser comparada com o pecado de Adão. O pecado de Adão trouxe morte, mas a graça trouxe vida. Vamos lá. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Todo mundo já sabe o que é transgressão. Transgressão é o que tinha, que a gente sabia, que era errado, e fez,
Isso a gente acabou de transgredir. Não há comparação entre dádiva e transgressão. A dádiva aqui é a graça. Por que essa palavra dádiva aparece? Porque a graça é um presente. É um presente de Deus. É um favor imerecido. Nós não merecíamos. Alguém decidiu dar esse presente para nós. Quem foi que decidiu dar a sua graça para nós? Deus. Mesmo sem nós merecermos, Ele decidiu nos salvar. Então, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muitos morreram fisicamente e espiritualmente. Lembra, há uma diferenciação. Fisicamente, todos vão morrer. Mas, espiritualmente, alguns vão para a vida eterna e outros vão para a condenação eterna. Então, por conta dessa transgressão, muitos morreram. Porém, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muito. Assim como muitas pessoas morreram, outras estão sendo salvas também. Muitas outras pessoas estão sendo salvas desde a época lá do Éden. Como assim? Jesus Cristo não tinha nascido. Como é que ele estava lá no Éden? Sim, a promessa nasceu do Éden. Quando Deus diz que um dia haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Olha o nome dos filhos de Eva, tudo faz referência a Deus. Ela acredita nessa promessa, que um dia seria vingado aquilo que foi aquele engano da serpente no Éden. E todos que nasceram depois que temiam a Deus acreditavam nessa promessa, inclusive Abraão, que acredita que através dele muitas nações seriam abençoadas. Através de um descendente dele viria aquele que seria o Messias. E foi profetizado sobre isso. Livro de Isaías, livro do profeta Ezequiel, livro de Daniel. Nós temos aí a exposição disso tudo. Então o pecado trouxe para a humanidade a morte. Porém a graça de Deus trouxe a vida. Então não tem como comparar. A graça é melhor do que o pecado. É isso que Paulo está querendo dizer. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Por causa do pecado de Adão, todas as pessoas que nasciam já nasciam condenadas. Já nasciam condenadas. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Olha o que aconteceu. Quando Cristo vai para a cruz do Calvário, ele morre por todos os pecados daqueles que reconhecem ele como seu Senhor e Salvador. Quando ele vai para a cruz, ele morre por tudo o que a gente cometeu e aquilo que a gente vai cometer ainda. Um filho de Deus verdadeiro vai olhar para essa verdade e vai dizer: eu não vou mais pecar. Porque o que eu cometi levou o meu amigo para a cruz. Logo, agora, mesmo eu sendo tentado, eu não vou fazer. Por quê? Porque isso dará legalidade para o que foi feito lá atrás. Então eu digo não para o pecado. Mas nós somos fracos. A nossa realidade é tendenciosa para o pecado e nós vamos pecar em pensamento, em palavras, em ações. Logo, Cristo morre por todos os pecados uma só vez. Não precisa morrer várias vezes. Não precisa. Nós não precisamos fazer promessas. Nós não precisamos andar para cá, para acolá. Não precisamos. Nós precisamos olhar para a cruz. Na cruz a salvação. E é um ato único. Cristo não precisa morrer mais vezes por você e por mim. Receba a salvação do Senhor Jesus uma única vez. Receba o perdão dos pecados uma única vez. E viva uma novidade de vida. Faça diferente. Viva conforme essa nova natureza. Porque por um entrou a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. O pecado foi punido na vida de um. E esse um não era somente um.
Era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como disse João Batista, ele não pecou, mas entregou a sua vida voluntariamente por pecadores. O justo que morreu pelos injustos. Muito bem. Por causa da graça, nós somos salvos e recebemos uma nova perspectiva de vida. Leia o versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha só, os filhos de Deus, que são filhos de Deus por causa de Jesus Cristo, foram libertos do cativeiro do pecado. Quando estávamos presos no cativeiro do pecado, o que reinou em nossas vidas? A morte. Não estamos falando da morte física, mas da morte espiritual. Estávamos mortos para os nossos pecados. É o que diz o apóstolo Paulo também na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós estávamos mortos, mas em Cristo Jesus nós somos libertos. Libertos para quê? Para obedecer a Deus. Se antes não conseguíamos obedecer a Deus, agora podemos. Assim como Adão, nós temos a possibilidade de obedecer a Deus. Por quê? Porque nós fomos tirados do cativeiro do pecado. Então não tem como você falar, não tem argumento nosso que seja plausível dizer, eu não consigo parar de pecar. Não existe esse argumento. Por quê? Porque nós experimentamos a graça de Deus. Fomos tirados do cativeiro e agora podemos dizer sim, não para o pecado. Ou dizer sim também. Existe essa possibilidade. Antes era só sim para o pecado. Sim, 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 sim. Agora, em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de dizer não. Então, cai por terra, meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo Jesus, aquela ideia de, eu pequei, sabe, eu não consigo parar de... Eu sei que você é pecador. Eu sei que você vai pecar. Porém, não diga isso, porque está totalmente contrário ao que o texto bíblico fala. Não dê justificativa para os seus pecados. Não comece a falar que isso ou que aquilo tem impedido você de obedecer a Deus. Porque o único empecilho de você obedecer a Deus é você mesmo. Não é Satanás, não é o mundo. É você. Essa é a péssima notícia que nós temos. Por mais que estejamos debaixo da graça de Deus, nós somos nosso pior inimigo. Quero apresentar você a você mesmo. Se você não sabe, quem tem sabotado mais a sua vida é você mesmo. Com as tuas decisões. Os teus pensamentos equivocados. Quando você decide se distanciar de Deus. Você é o sabotador da tua vida. Mas calma, que pela graça de Deus, você já foi resgatado e você pode ser acordado dessa condição. Você está anestesiado pelo pecado. Mas Deus pode curar o teu coração. Pode fazer coisa nova na tua vida. Calma! Todo cristão é consciente da sua condição espiritual. O que tem feito de bom e o que tem feito de ruim. Se você tem a possibilidade de fazer aquilo que é bom hoje, então faça aquilo que é bom hoje e reine com Cristo. Essa é a ideia do texto. Reine em vida com Cristo. Mostre que você é um embaixador, uma embaixadora do reino de Deus. Mostre que coração pode ser transformado através da intervenção de Jesus Cristo. Aquele que mente não menta mais. Aquele que roubava não roube mais. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Aquele que era imoral não seja mais imoral. Aquele que vivia enganando não engane mais. Transformando o coração. Deus está a todos os instantes. Nós estamos em transformação. Enquanto nós somos transformados e o mundo vê essa transformação em nós, a luz de Jesus Cristo ilumina. A luz de Jesus Cristo brilha através da transformação do nosso coração. Nós somos os braseiros de Deus espalhados pelo mundo. Onde Deus está clamando através de nossas vidas que a gente incendeie aonde a gente passa com as nossas vidas, sendo cristão. De verdade, autêntico. Embaixadores do Senhor.
Nesse sentido, nós vamos reinar com Jesus Cristo em vida. E um dia reinaremos com Ele em glória. Seremos reis. Não como Ele, adjuntos, por causa dEle. É o que o texto aponta. Então nós trabalhamos a condição da morte, que é física e espiritual. Nós entendemos que todo homem também está debaixo da graça, é uma condição humana, pode ser uma graça comum, mas pode ser a graça salvífica. E agora, a todo homem, a toda mulher, está exposta à justiça de Deus. Todos nós estamos debaixo da justiça de Deus. Deus é justo. Olha, eu escuto muito algumas expressões, tipo, Deus é justo, Deus vai pagar essa pessoa do jeito que ela merece. Cuidado, isso é vingança, tá, queridos? Não é por aí que funciona não, tá? Não é desse jeito, não use esse termo mais, porque é um termo muito ofensivo ao Senhor. Então eu queria que você olhasse agora para os versículos, deixa eu só voltar um pouco mais aqui, versículo 18 ao 19, olha. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, nós entendemos isso, assim também um só ato de justiça foi Jesus Cristo ir para a cruz, resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Olha, o pecado não venceu, meus amados. O pecado não venceu. Satanás pregou uma peça na Eva, mas não pregou uma peça em Deus. Quando acontece o que aconteceu no Éden, não foi ali executado um plano B. Não, Deus agora vai inventar a salvação. Porque algo deu errado na Matrix e aí o pecado entrou na humanidade. Não, queridos. Porque a salvação, ela já está estabelecida desde a eternidade. E por que que Deus permitiu que o pecado entrasse na humanidade? É a pergunta de todo mundo na EBD. Para que pessoas como eu e você adorassem Ele em liberdade, voluntariamente, porque Ele não queria robôs. Ele não queria robôs. Ele queria que Adão dissesse sim naquele dia para ele e não sim para a serpente, como foi feito. Então, sim, o pecado trouxe condenação, mas um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Cristo, de fato, pagou os nossos pecados na cruz. Olha só, o pecado não ficou impune. Então, tudo que a gente fez, a gente não sabe, não. Tudo a gente não sabe. A gente engana um pouco a nossa mente, achando que nós somos bonzinhos a ponto de merecer somente coisas boas e que tudo dê certo para nós. Nós nos enganamos em relação a isso quando a nossa vida é totalmente distante de Deus, quando o nosso coração não anseia pela lei de Deus, nós não amamos a palavra de Deus. E Deus está mexendo com as estruturas da nossa vida, balançando para dizer assim: recorra a mim. Recorra a mim. Venha a mim. Pare de ir até os teus recursos. Pare de ficar procurando nas pessoas aquilo que você só vai encontrar em Deus. Somente em Deus. O que Ele fez na cruz, ninguém pode fazer por você. Ninguém. Ele simplesmente morreu pelos seus pecados. Ele pagou o pecado no teu lugar. De crianças, jovens, adultos, idosos. Ele pagou o pecado. Nós não poderíamos pagar com a nossa vida, porque nossa vida já era cheia de pecado. Nós não éramos puros. Ele era o único que poderia, porque ele não tinha pecado. Só ele poderia ir para a cruz. Só ele. Ninguém mais poderia. Meu amado, minha amada, justiça foi feita. Justiça foi feita e será feita ainda no dia do retorno dele. Porque a impiedade vai ter pagamento. Tudo que a gente vê de loucura no mundo será pago. Receberá o seu pagamento. E o salário do pecado sempre será a morte. E essa morte do juízo não é a morte física, mas é a condenação eterna. Muito bem. Logo,
Assim como por meio da desobediência, a desobediência de Adão, de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Gente, não se assuste quando alguém chamar você de justo em Cristo Jesus, porque é em Cristo essa sua condição. Se alguém disser para você, você é santo, como o apóstolo Paulo dizia ao pessoal de Corinto, olha, Corinto é uma igreja difícil, ele diz, os santos que estão aí em Corinto, é a condição deles em Cristo Jesus. Por mais que aqui eles sejam pecadores, em Cristo Jesus, eles já são santos. São santos. Então Deus vê você como santo e justo. Por que ele faz isso? Ele está pregando uma peça em nós, porque nós olhamos para nós e nós não nos vemos como santo e justo. Você se olha para o espelho e diz, nossa, eu sou santo e justo. Não! A palavra é não! Não acontece isso. Mas quando Deus olha para nós, não olha com um espelho. Ele olha através de uma lente. E sabe qual é a lente? Jesus. Ele vê o Filho dele entre você e ele. Jesus está fazendo a mediação entre nós. Então Deus olha para Jesus. Olha para o sangue de Jesus derramado na cruz. E ele diz, foi pago. Foi pago. Está aí alguém que reconheceu. Está aí alguém que se entregou ao meu filho. Está aí alguém que creu. Então está pago. Você não está mais debaixo da ira. Você é amigo de Deus, reconciliado, santo e justo. Aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Nós apresentamos 3 condições até agora. Qual é a primeira? Morte. A segunda é graça. A graça não está disponível? Está disponível. Assim como a morte está disponível, a graça está disponível. Terceira condição, justiça. A justiça também está disponível a todos os homens. E por último, a vida. A vida. A vida eterna. A vida eterna ainda está disponível a todos os homens. Olhem para o versículo 20 e 21. Diz o seguinte, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Olha só, desde o Éden, o pecado existia, não existia? Ok. A lei veio para quê? Para dizer o que era pecado. Dar nome ao pecado e dizer a consequência. Quando você lê o livro de Levítico, você vê as consequências. Olha, quando você pecar disso, faça isso, faça isso, faça aquilo. É um derramamento de sangue toda hora no livro de Levítico. Isso aponta para o derramamento de sangue na cruz. Aponta para lá. Mostra a direção da cruz. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então a lei veio para quê? Para ressaltar, para dizer o que é pecado. Olha, isso aqui é assassinato, dá o nome. Isso aqui é adultério, dá o nome. Isso aqui é roubo, dá o nome. O que os homens estão fazendo agora? Os homens, eles estão diminuindo a ênfase desse nome. Diminuindo. Você pode ver nas notícias, alguém acabou de roubar, aparece uma câmera, né? Tem uma câmera, assim, a imagem de uma câmera, um vídeo. Aí o cara foi, roubou, matou, aí diz assim, ó, olha, o suspeito de roubar e matar. Você já viu isso alguma vez na notícia? A câmera estava lá, a câmera mostrou a pessoa matar e roubar. Aí alguém escreve uma matéria dizendo o seguinte, o suspeito de matar e roubar, o suspeito? Como assim o suspeito? Outro exemplo, alguém que rouba, não, essa pessoa é doente, ela tem um problema e inventaram um nome bacana, cleptomania. Cleptomania. Esse é um nome bacana. Aos olhos de Deus é ladrão. Roubou, é ladrão. Aquele que rouba uma caneta é ladrão. Aquele que rouba 1 milhão é ladrão. Aquele que rouba bilhões é ladrão. É ladrão, por mais que não goste. Esse é o nome que Deus dá. Vamos para o nome adultério. Nos consultórios aí, a palavra adultério é dita como uma disfunção sexual. Nome bonito, né? Parece na aula de biologia. Não,
eu fiz o que fiz porque tem uma disfunção sexual. Aos olhos de Deus, adúltero. Adúltero. Esses dias teve um caso aí de um cara que meteu a mão na mulher, mostrando na câmera e tudo. Dia seguinte, fez um vídeo. Não, vocês não sabem o que está acontecendo. Não, vocês não sabem. Realmente não sei, amigo. Não sei. Não sei. Não sei mesmo. Mas Deus o sabe. Pare de ser vergonhice. Para com isso, cara. Sabe, a gente vai vendo essas coisas e vai meio que, sabe, flexibilizando as coisas. É pecado, agredir alguém é pecado, matar alguém é pecado, a lei mostra isso, gente. Não tem como flexibilizar. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Alguém que agride uma pessoa, como a gente viu em algumas cenas essa semana, pode ser perdoado? Pode, mas vai ter que sofrer as consequências do seu pecado. Pode ser perdoado? Pode ser salvo? Pode. Pode. Mas até agora, pelo menos, eu não vejo arrependimento. Precisa se arrepender para isso acontecer. Versículo 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, sim, a gente já entendeu isso. A morte física e a morte espiritual estão presentes por conta do pecado. Também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus, nosso Senhor. Então sim, o pecado teve consequências terríveis e tem. Porém, meus amados, sejam encorajados pela palavra de Deus. Há solução para isso. Deus está prometendo a vida eterna para aqueles que creem em Jesus, que se arrependem, que entregam as suas vidas a eles, que recebem a justiça de Deus. Sim, porque Cristo nos substitui na cruz do Calvário. A justiça foi feita. Mesmo para assassinos, estrupadores, pessoas terríveis, a justiça foi feita para eles. Se eles vão recorrer a essa justiça, isso é outra coisa. Lembra que é em vida que isso tem que ser feito. Se eles continuarem seus pecados, eles serão condenados. Receberão a justa condenação. Meus queridos irmãos, precisamos concluir. Como que a gente conclui que o amor de Deus é imensurável? Porque Ele colocou à disposição de nós morte e vida. Escolhamos a vida, então. Graça e justiça. Escolhamos a graça e a justiça. Não escolhamos o pecado. Não escolhamos a maldição. Está diante de nós, entendeu? Meu querido, minha querida, você que assiste e que está acompanhando a ideia aí, que o coração está meio borbulhando, escute isso. Está disponível para você também. O amor de Deus por sua vida é imensurável. Não existem palavras que podem definir a perfeição pela qual Deus nos ama. É perfeito. É perfeito. Não existem palavras. Sabe por quê? Porque é tão perfeito que Ele amava, Ele amou e Ele ama, mesmo nós sendo pecadores. Mesmo nessa condição de pecado. Não se sinta refém do pecado, você foi liberto pelo pecado. Saia dessa prisão, a porta está aberta. Desfrute da vida, da graça, da justiça de Deus. Meus amados, Ele nos perdoou. Você que luta com a questão do perdão, achando que tem culpa dentro do coração todo o tempo, lutando com a culpa, chorando pela culpa, não dormindo pela culpa, maltratando os outros pela culpa, Ele nos perdoou. Deus nos perdoou. Não sofra mais pela culpa. No lugar de nossos pecados, recebemos a imputação da justiça de Jesus Cristo. Nós entramos com a nossa cruz, com os nossos pecados na cruz. E Jesus Cristo entra com a sua justiça, está pago. Está pago, está pago. O que podemos dizer então? Cristo é a nossa justiça. Em Cristo somos justificados. Em Cristo estamos vivos. Estamos vivos. Vivos. Você está vivo. Não se comporte como morto.
Cristo trouxe a vida para que você viva e resplandeça a luz de Cristo em todo local que você estiver. Eu tenho algumas aplicações e nós vamos orar. Queridos, eu disse que ninguém está livre da morte, porque todos pecaram. E eu estou falando aqui da morte física, todos nós. Agora, você tem uma escolha mediante aquilo que foi exposto aqui. Ou você vai morrer como um cristão, ou você morrerá como um ímpio. Essa decisão é a mais importante da tua vida e deve ser tomada em vida. Ou você vai morrer como um cristão, ou você vai morrer como um ímpio. Essa decisão é a mais importante da tua vida, porque ela diz respeito à vida eterna, ou à morte eterna. A salvação está disponível para você. Tudo que você ouviu diz respeito à sua alma, à minha alma. Cristo é a solução para a nossa alma. Entregue a Ele seus pecados. Leve até Ele seus pecados agora. Leve até Cristo. Você mesmo que conhece a Cristo, leve seus pecados diante de Cristo também. Arrependa-se. Arrependa-se. Seja perdoado por Deus. Receba a vida eterna. Nem a morte física pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que diz o texto de Romanos, lá no capítulo 8. Querido, seja alguém vivo em Cristo. Seja alguém vivo em Cristo. Entregue a sua vida para Cristo, meu amigo, minha amiga. Tome essa decisão hoje. Morra como um cristão, porque a morte não pode prender você. Você ganhará a vida eterna em vida. Nada que o homem fizer, essa é a segunda aplicação, nada que o homem fizer tornará credenciado a entrar no reino de Deus. Então você não pode, com as tuas atitudes, com o teu dinheiro, com o teu jeito de falar, entrar no reino de Deus. A salvação não é meritória. A salvação não é meritória. A única forma de alguém ser salvo é pela graça que está disponível. A gente ouviu falar sobre isso. A graça está disponível. A única forma é pela graça. E essa dádiva é uma dádiva dada por Deus e não por homens. Última aplicação. Cristo pagou por nossos pecados na cruz. Você compreende o que realmente significa isso? Você compreende o que é Cristo ter substituído você na cruz? Você consegue compreender isso? Se você não consegue ainda, eu vou te dar um jeitinho de você avaliar, tá bom? Eu posso afirmar que a melhor maneira de você avaliar essa questão é olhar para a tua própria vida. Você vai olhar para a tua própria vida. Você não vai olhar para a minha vida e nem para a vida dos outros. Você vai olhar para a tua própria vida. E aí você vai ver os teus valores. Quais são os teus valores? Quais são os valores da tua vida? Pelo que você vive? Qual é a razão de você viver? Quais são os teus pensamentos? Como você se relaciona com as pessoas? Que tipo de relacionamento você tem com as pessoas? Visto tudo isso, faça uma pergunta para você mesmo. Cristo está presente em tudo isso? Cristo aparece nos teus valores? Cristo é a razão de você viver? Cristo está em seus pensamentos? Cristo está em teus relacionamentos? Faça essa pergunta para você mesmo. Se a tua resposta for sim, e eu espero que seja sim, continue firme em Cristo. Continue firme em Cristo e seja encorajado por tudo que você ouviu hoje, pois Cristo lhe deu uma nova vida. Seja encorajado, meu irmão e minha irmã. Continue firme com o Senhor. Porém, se sua resposta for não, chegou a hora do arrependimento. Chegou a hora em que você está diante dos teus pecados, porque você refletiu, você entendeu o que é graça, você entendeu o que é justiça, você entendeu o que é morte, você entendeu o que é vida, e agora você está diante de você mesmo, em um espelho. E você viu que seus valores não são valores do reino. Você viu que teu modo de viver é um modo diferente do modo de viver do reino. Teus pensamentos não são pensamentos do reino.
Os teus relacionamentos não estão baseados num relacionamentos do reino de Deus, como pessoas, cidadãos do reino de Deus. Chegou a hora do arrependimento. Você pode confessar para o Senhor as suas fraquezas hoje. E como tua vida tem sido inútil. Inútil. Peça perdão a Deus. Peça perdão. Ele certamente vai te ouvir e estender a mão na tua direção, porque você está em vida ainda. Você está em vida ainda. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai tocar na sua alma gelada. Ele vai tocar na tua alma gelada. E vai trazer a vida de novo. Porque aonde Jesus Cristo toca, sempre gera vida. E assim nós vamos orar. Querido Deus, traga vida nesse momento para as pessoas. Toca na alma das pessoas, ó Deus. Derrama a tua graça, Senhor, sobre os corações arrependidos. Derrama a tua graça, Senhor, sobre a vida das pessoas. Por favor, Jesus, por favor, tenha misericórdia nesse momento. Tenha misericórdia da minha vida, Deus. Por favor, olha para nós nesse momento. Olha para aqueles que estão com o coração quebrantado diante da tua santa presença, que sabem que vivem uma vida que é totalmente desregrada, bagunçada, longe da ética do reino de Deus. Mas em vida nós estamos te clamando, Deus, olha para nós, tem misericórdia, nos ajuda, nos socorre, transforma o nosso coração. Nós não queremos mais viver assim. Nos dá força. Nos dá força, Senhor. Por favor, nós acreditamos que pelo aquilo que Tu fez, Jesus Cristo, na cruz, nós recebemos perdão, nós recebemos uma nova vida. Nos ensina a desfrutar dessa nova vida. Nos ensina, Senhor. E por favor, Espírito Santo de Deus, toca no coração daqueles que ainda não Te conhecem nesse momento e que ouviram essa mensagem e que sabem que estão em apuros, longe do Senhor, estão em apuros. Que essas pessoas entreguem a vida ao Senhor. Toca no coração, convencendo do pecado, do juízo e da ira vindoura. Mostra também a salvação em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, esse é o nosso clamor. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos encerrar aqui o nosso culto, a mensagem de hoje. O pessoal que nos assiste aí, tchau, tchau. Acompanhem, semana que vem temos a continuidade, a parte 2 dessa mensagem. Fique com Deus. Tchau, tchau.